Bom dia pessoal, meu nome é Alexandre, aqui eu falo de investidor para investidor, sou economista e vou falar hoje sobre as ações da Ambev. O que faz a maior cervejaria brasileira não ter crescido na bolsa nos últimos tempos? Hoje nós estamos em total topo histórico, o índice bateu mais de 150 mil pontos, o Ibov, e não tem crescido as ações da Ambev. Andou muito pouquinho, olha aqui olha como é que está a cotação da Ambev, né? Não tem crescido. E olha aqui agora o índice de hoje. Então ela não está acompanhando o índice. Detalhe, e eu tenho um certo receio nisso, é uma teoria de mercado, né? Se quando o índice sobe, a ação não está subindo, isso não é um bom cenário. Significa que quando o índice corrigir, a ação tende a cair e corrigir também. Não é uma ciência exata, mas é o que tende e pode vir a acontecer com a Ambev. Então, em geral, o que acontece? Você está tomando pouca cerveja. Você está tomando pouca cerveja, por isso que isso está acontecendo. Você tem que tomar mais cerveja, senão a Ambev não vai ter bom lucro. Um dos motivos e uma das motivações hoje que faz com que a Ambev não esteja conseguindo um bom lucro é o crescimento das cervejarias artesanais e o crescimento das cervejas premium, para não dizer Nutella. Peço que você comente Ambev nesse vídeo, que vai ajudar pra caramba na divulgação, e já dá o joinha que eu vou entender que é relevante esse vídeo e vou fazer mais vídeos referentes e segue pro vídeo. A gente tem visto, né, que os jovens em geral hoje estão bebendo menos e menos porcaria. Quer dizer, talvez porcaria não é um termo muito bom. Mas o que eu quero dizer com isso? Eles não estão acertando uma cerveja barata. E digamos que um grande ganha-pão e grande ascensão da questão da Ambev seja a capilaridade de atender grandes e pequenas cidades no Brasil a nível nacional de venda de cervejas. Em geral, com grande consumo, anos atrás, de cervejas de baixo custo. E cervejas, digamos assim, as que não têm o malte, uma coisa assim, que seria, digamos assim, os cereais mais qualificados, né? Então, como é que eles chamam? Tem um termo que as pessoas chamam, os mais entendidos, cerveja de milho. Eles dizem, essa aqui é cerveja de milho, essa aqui não é, essa aqui é da boa. Então o pessoal tem, digamos assim, hoje, essa questão de vou tomar menos e vou tomar uma cerveja melhor. Mas não pense que a Ambev não tem cervejas premium também. A Ambev também tem cervejas premium e cervejas boas. Ela tem feito aquisições, é um conglomerado empresarial que tem feito aquisições de boas empresas e também tem sua fatia de mercado relevante na área de cervejas premium. A questão é que ela tem muito, digamos assim, marcas pesadas, consagradas, que hoje eu acho que não estão com boa tiragem no mercado. E quando você trabalha preço nessas marcas, que é boa parte do faturamento como um todo, você tende a diminuir o seu lucro líquido, porque ela tem o custo operacional a girar a nível nacional tem subido, o custo dos cereais tem subido, o custo do alumínio, das latinhas em geral, tem subido. Então, os custos para fazer estão subindo e é o que eu verifiquei na questão dos relatórios e percebi que ela tem diminuído o seu lucro líquido em virtude de estar segurando o preço. O que eu estou dizendo com isso? Ela não está fazendo um repasse total. Então, veja pelo lado bom, você como cliente, a empresa está em prol de sacrificar um pouco o seu lucro líquido, ela está segurando o preço de repasse da inflação que tem ocorrido nos últimos tempos em forma do produto. Por isso que a gente vai no mercado, a gente vê que a cerveja parece que não tem subido. Não te dá essa impressão que a cerveja não tem subido tanto? É o que eu tenho percebido. Eu não sou um consumidor costumado, mas eu olho assim e penso, nossa, tá tudo tão caro, mas a cerveja não parece estar cara, né? E uma questão também que eu já falei, os jovens hoje, vocês veem aqui, ó, não estão indo muito para festas, né? Então, na minha juventude a gente ia muito para festas. Então se consumia mais cerveja ali. E também os jovens, além de estar consumindo menos, eles estão tomando muito destilado e estão tomando muito energético. Olha aqui. Tá, tudo bem. A Ambev também pode vender destilado e energético. E ela pode fazer aquisição de empresas do setor, e já tem feito algumas, então, elas trabalham com sucos em geral também. Então eles já têm uma identidade já com o público mais saudável. Ó, o público tá mais saudável, ó. Hoje em dia, por exemplo, eu faço academia, você pode estar vendo aqui, ó. Eu hoje, natural, hoje eu devo estar com 47 de braço. E eu fiz cirurgia no bíceps, ó. E, ó, tá vendo aqui machucado? Fiz cirurgia no bíceps. Então esse braço tá meio magrinho, tá meio fraco. Fiquei 3 meses parado de musculação. O que eu vou falar sobre musculação agora? Por que musculação? Porque o hábito das pessoas mudou. Quando eu era novo, a musculação era coisa de louco, de retardado. E quando se comprava aquele suplemento, aquele potão assim, escrito massa, com um cara bombado em cima, era um hipercalórico, né? Hoje em dia ninguém toma mais muito hipercalórico. Quem fazia isso era retardado, ia morrer, era bomba e não sei o quê. É assim que acontecia a mentalidade das pessoas. Creatina, então, nossa, se tu aparecesse com um pote de creatina em casa, o teu pai e tua mãe achavam que tu ia morrer. Com certeza. Hoje em dia não. Hoje em dia os adeptos de hábitos saudáveis e, digamos, o crescimento da informação e tudo, e que se acelerou junto à pandemia e aos criadores de conteúdo do YouTube, do Instagram, enfim, tudo isso tem feito e contribuído para, digamos, uma vida mais saudável.
E uma vida mais saudável tende a ser atrelada com um consumo menor de álcool. Então, o consumo menor de álcool tem ocorrido pelas pessoas em geral, tá? A população brasileira também já está atingindo uma média, não está mais crescendo tanto, e já está se trabalhando a ideia de que em que ano que a população vai começar a diminuir. Então, a população está diminuindo, as pessoas mais velhas que consumiam cervejas mais básicas estão diminuindo, os jovens não estão saindo tanto nas festas, quando saem tomam energético. Então, existe toda uma mudança de comportamento e consumo com que faz que a empresa, a Ambev em si, tenha uma, como é que eu posso dizer assim, pressão sobre seus preços. Ela nunca foi, vamos ser bem sinceros, uma ação que cresce. Nunca foi uma empresa que crescia muito, porque ela já teve o seu tempo de crescimento, ela já trabalha hoje com PL acima de 12, já deixa o pessoal meio, acho que já está meio perto do limite. Porque nos Estados Unidos, China, outros países, normal um PL acima de 10. No Brasil o cara já fica meio com receio, dadas as estabilidades políticas, comerciais, tributárias e toda essa parafernália anti-empresa e anti-empreendedorismo que o governo consegue fazer aqui. Então, dado esse momento, a gente percebe que não tem como estar crescendo a cotação da Ambev. Olha aqui, tá vendo, né? O gráfico já mostra aqui. Por que uma empresa não cresce, então? Por que a Ambev não cresceria? Simples, porque não existe, digamos, uma análise de que agora vai melhorar. Porque assim, para a cotação crescer na bolsa, o investidor tem que olhar no cenário macro, 5 anos na frente, e desenhar, vai haver um crescimento e melhora, e que isso vai refletir na cotação. Até consegue. Ela tem conseguido ter um caixa líquido, ela tem caixa, a empresa tem caixa. A Ambev é uma empresa que não tem dívidas, o que é bem incomum. Muitas empresas gostam de trabalhar com dívidas, gostam de usar elas para crescimento e depois se lascam, né? Tem muitos exemplos assim também. Então, ela trabalha com caixa próprio, então, uma empresa bem capitalizada. Olha quanto que ela consegue gerar num trimestre. Absurdo, né? Chega a ser algo similar aos bancos, mas os bancos ganham maior lucro líquido. E anualmente, vamos ver aqui 2024, 2023, pois então, você vê que é uma empresa tranquila, é uma empresa, é como se fosse, digamos, o ouro, assim. Você pode ficar como meio protetivo, como se fosse uma hidrelétrica, meio protetivo. Mas não tem um crescimento, as elétricas até tem um pouco mais de crescimento nesse sentido, então é bem complicado, porque ninguém vai deixar de usar eletricidade, o consumo está aumentando como um todo, né? Mas, vamos e vemos, né? Se tivesse devido à estimulação das placas solares, eu acho que o consumo até poderia cair, né? Há de se pensar isso. Pois bem, diante de todos esses fatores, é por isso que a Ambev não cresce. Mas, vou te ensinar a ganhar dinheiro com uma empresa como a Ambev. O que eu faria, e eu já fiz por muito tempo, é fazer uma venda coberta de opções sobre ações. A Ambev é boa nisto porque ela tem uma média aqui de 25% a 35% de volatilidade, ó, o que garante um preço de opção quando vendida coberta ATM. O que é uma venda coberta ATM? Vou colocar ali do lado, tá? Isso é uma venda coberta ATM. E geralmente ela é a que mais traz lucro, benefício, porque o preço do prêmio está um pouco maior, né? E você junta agora. O que eu faria nesse caso aqui? Ó, compro as ações da Ambev, um lote de 1.000, por exemplo, para dar um exemplo para vocês, vende 1.000 opções, e é isso o retorno que você vai ter no mês aproximadamente. Então ela é uma empresa que daria aí 2,5 a 4,2 de lucro médio numa venda ATM facilmente no mercado, variando pela volatilidade e pela distância da série, né? Que nem, por exemplo, agora a gente já está na metade da série de novembro, das opções. Então, pela passagem do tempo, já está pagando menos. No geral, então, a Ambev é uma boa ação para fazer esse tipo de venda coberta, porque ela não oscila tanto a ponto de te deixar engessado. Por exemplo, você comprou ela a R$12, ela subiu para 13, ok, você ficou com a venda coberta e não ganhou o lucro pela ação. Agora, o pior cenário, você comprou a 12, ela foi a 11, aí tu fica meio engessado, né? Aí como você pagou 12, você não quer vender no strike abaixo, vendendo no 11. Uma venda coberta no strike 11 seria uma venda ATM ainda, mas você tem o risco de, se a ação subir, você tem que entregar ela por R$11. Então o ideal seria uma venda coberta OTM. E seria isso uma venda coberta OTM, e com isso, consequentemente, você ganharia menos neste mês específico. Mas claro, no outro mês pode subir e você consegue vender de novo. E isso eu chamo de ficar engessado. Engessado também eu entendo que é ficar preso, né? Digamos, ter vendido ATM para ganhar mais no strike 11, mas é ter a dificuldade depois de subir o strike. Então, isso é um probleminha que pode acontecer na venda coberta, é um dos maiores percalços que tem, é a queda da ação do ativo-alvo. Tirando isso, você tem lucro em todas as hipóteses, né? Mas em geral, por ela ter menos estabilidade, vai e volta, vai e volta, vai e volta, sobe e desce, faz com que ela seja uma boa empresa para fazer esse tipo de operação. Então você não tem tanta incomodação, uma empresa que tem muito lucro, que tem caixa, que não está endividada, que não tem grandes problemas operacionais. Então, em geral, a Ambev é uma das poucas empresas que atende a todos os meus requisitos que eu digo para ser uma boa empresa para fazer venda coberta. Eu entendo assim nela. Então, e você? O que você acha da Ambev? Por que não está crescendo? Acho que eu estou certo?
Tem mais algum fato que eu não pensei, que eu não analisei? Comenta aqui. E outra coisa, eu peço que você escreva aqui Ambev, que vai ajudar pra caramba na divulgação do canal. O YouTube vai entender que é relevante esse vídeo. E eu também, eu vendo vários comentários da Ambev, eu vou fazer análise de outras empresas e até mesmo da Ambev nesses moldes aqui, porque eu vi que você se interessou. Valeu e dá o joinha aí.